Irmãos, a paz do Senhor, né? Toda honra, toda glória seja dada para o Senhor. E sempre que o pastor Edilson pode assentar, em nome de Jesus, sempre que surge esse desafio da gente estar compartilhando uma palavra do Senhor, a gente realmente vai para os pés do Senhor, irmão, vai orar, vai buscar o Senhor, porque sempre, não só a mim, mas cada pregador que passa por aqui, com certeza ele busca o Senhor, porque o que sai daqui não é mérito humano, mas é coisa que é totalmente espiritual. E nós estamos numa campanha totalmente poderosa, uma campanha onde todo ano tem essa campanha de Daniel, durante 21 dias de oração, de jejum. E quando se fala de oração, quando se fala de jejum, a gente entende que é o quê? Que é nível de guerra espiritual, é batalha. E eu digo para você, irmão, não baixe a sua guarda. Para a gente alcançar, a gente tem que guerrear. E sempre eu digo para você, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas no Senhor para a destruição das fortalezas. A nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestado e dominadores do mal. Nós estamos numa campanha de Daniel. Você que está fazendo a campanha, você que está nesse propósito, permaneça. Eu quero ser rapidinho aqui. Abra sua Bíblia comigo no Daniel 6. Amém? Tive meditando esse texto, algumas coisas que a gente precisa extrair para nossas vidas. Eu preciso, acredito que você também precisa, porque Daniel realmente foi um homem totalmente em cima do pedido, em cima da pinta. Amém, irmãos? Daniel 6, eu vou ler até o versículo 10, tá? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu e disse, desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa, e nem se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei, disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento,
que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição e a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos, dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Amém. Glória a Deus. Pastor Deus. Amém. Todos nós sabemos, né, total a história de Daniel, né, sabemos que realmente não foi fácil, mas algumas coisas, algumas características que nós temos que extrair de Daniel para nossas vidas, é a questão que desde a chegada de Daniel, né, na Babilônia não foi fácil. Daniel enfrentou diversas coisas, problemas, circunstâncias, situações. Mas algo que me chama a atenção, que Daniel, ele mudou o seu nome, né, mudou, mas Daniel não perdeu a sua identidade de servo de Deus. E a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, por causa dessa característica que ele não perdeu, ou seja, ele provocou, ou seja, uma grande revolução no meio do povo babilônico, ao qual diz o texto que 120 presidentes, 3 príncipes, o qual Daniel se destacava porque ele tinha o quê? O espírito excelente, um espírito de excelência. E isso provocou no meio daquele povo, né, algum desconforto, vamos dizer assim, alguns ciúmes, algumas invejas, ou seja, porque Daniel, ele se destacava, e por ele se destacar, o rei pensava, ou seja, em constituí-lo. Ou seja, todos eles tinham que prestar conta, ou seja, e falar para Daniel, não é isso? Daniel era responsável de saber tudo o que estava acontecendo. E por Daniel ser fiel, por Daniel não se corromper, Daniel causou uma grande revolução. Porque o povo se reuniram, se juntaram, olhava para Daniel, não via falha alguma, ou seja, eles reuniram entre si e começaram levantar, ou seja, um decreto entre si para poder levar diante do rei. E qual que foi a situação desse povo? Levou diante do rei, expôs para o rei, e o rei totalmente assinou, diante daquele assunto. Né? Mas só que Daniel, algo que me chama a atenção, que Daniel, quando soube do decreto, Daniel não se intimidou. A Bíblia diz que Daniel, quando soube, qual que foi a atitude dele? Para os pés do Senhor. Ou seja, Daniel permaneceu fiel, firme. Ou seja, o decreto não abalou as suas estruturas. E nós estamos numa campanha de Daniel, 21 dias de oração, de jejum, né, de clamor. E deixa eu te fazer para você uma pergunta. No decorrer desse período, ou seja, antes ou depois, qual tem sido talvez o decreto que está decretado a seu favor nessa noite? O decreto foi, se não se prostrar, vai para a cova. Talvez nós estamos aqui nessa noite com séries de problemas, de situações, de circunstâncias, até mesmo decretado, olha, não adianta, não tem jeito. E muitas das vezes, quando a gente quebra alguns princípios, que a gente se depara com a situação, que a gente não vai para os pés do Senhor, a nossa tendência é o quê? É retroceder. Mas desde o início, Daniel foi o quê? Foi fiel. De toda a sua mudança, Daniel permaneceu fiel. Daniel não quebrou os seus princípios.
Porque Daniel era o quê? Era instruído. Era instruído, né? Tinha todos os seus conhecimentos. E para nós permanecermos instruídos sobre a palavra, nós não precisamos quebrar princípios. Ou seja, o princípio, né, do primeiro amor. Como que eu vou estar firme em meio à circunstância? Quando eu estou firmado sobre a palavra. Quando eu estou em oração, quando eu estou em jejum, quando eu estou em total vigilância, quando eu não me cedo ao que estão ao nosso derredor, mas quando surge, ou seja, a palavra, e muitas das vezes o que nós temos ouvido tem trazido o que é o nosso coração, que é o entristecimento. E isso às vezes, por nós ouvir más notícias, a gente se tranca o nosso coração, cede a gente para os pés do Senhor, a gente acata a má notícia e guarda no nosso coração. E é o nosso erro, muitas das vezes. A nossa falha, muitas das vezes, é não ir para os pés do Senhor. Ou seja, qual que era o hábito de Daniel? Oração. Quando às vezes 3 vezes ao dia ele orava. O povo observava, não via nele nenhuma falha. Falava, não, eu tenho que... A única forma de nós achar, ou seja, a falha é Daniel orando, buscando seu Deus. E foi decretado, mas Daniel não deu credibilidade à má notícia. Daniel, como de costume, orava, como de costume, permanecia sendo fiel. Momento algum, Daniel se contaminou. No início do versículo 1, se você ler, você vai ver falando que Daniel, quando chegou lá, mudaram tudo. Mas Daniel não se contaminou. Daniel permaneceu na sua mesma estrutura. Qual é a minha estrutura hoje? A base de sustentamento sobre as nossas vidas hoje? É a palavra. É oração, meu irmão. É jejum, é guerra. Porque no meio da guerra, se nós pararmos de guerrear, meu irmão, nós iremos ser vencidos. No meio da guerra, se nós cochilarmos 1 minuto, milésimo, meu irmão, nós seremos vencidos. A Bíblia diz o quê? Que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Ou seja, procurando qualquer estralo de Deus para nos devorar. Mas Tiago fala o quê? Olha, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, né? E resistis o diabo. Eu não sei qual é, meu irmão, a sua luta, a sua batalha. Eu não sei o que tem passado no seu coração. Mas eu quero te dizer para você, meu irmão, em meio qual que seja o caso, Deus, Ele é maior. Eu começo a ver para Daniel, se Daniel tivesse, né, retrocedido. Olha, eu vou, se está decretado, se eu não me prostrar, a sentença é a morte. Eu vou retroceder, eu vou renunciar, não. Vou para a cova, mas na cova, meu Deus está lá. Mesaque, Sadraque, Abednego não adoraram a imagem de ouro. Foram para a cova, foram para a fornalha, mas é na fornalha de fogo ardente que nós presenciamos a presença de Deus. É no meio da luta, meu irmão, é no meio do vale, é no meio do fogo, das águas, que nós presenciamos Deus realmente conosco. Qual foi a palavra de Jó? Hoje, antes te conhecia somente por ouvir falar, mas hoje eu te conheço pessoalmente. É na luta. Quando eu passo pela luta, meu irmão, que eu permaneço fiel. É na luta que eu presenciei a presença de Deus. Quando eu passo, a Bíblia diz que se nós passarmos pelo fogo, a chama do fogo não o quê? Nos causará nenhum, você não vai nos causar nenhum mal, por exemplo. Porque é no fogo, é na cova, é nas águas, é na luta, na dificuldade. Se eu for fiel, eu vou realmente presenciar o Deus vivo em nossas vidas. Então, a todo tempo, nós possamos permanecer sendo fiel. A todo tempo, irmão, não possamos retroceder. Não possamos realmente deixar algo atrair, ou seja, entrar no nosso coração e tirar do nosso coração a sensibilidade que nós temos com o Espírito Santo. O nível de e como que eu adquiro essa estabilidade, vamos dizer assim, é quando eu vou para onde? Para o meu secreto. É no secreto, né, que a gente cria o quê? Uma intimidade.
É na oração, meu irmão. Quanto mais eu oro, mais perto Deus vai nos achegando. E isso vai nos dando estabilidade. Ou seja, surgiu um desafio, meu Deus está comigo. Surgiu uma circunstância adversa, meu Deus está comigo. Eu estou andando sobre as ondas, ou seja, em meio às ondas eu vou conseguir enxergar Jesus. Porque Jesus é aquele que acalma as tempestades, as lutas. E algo que nós precisamos pôr em prática é voltar ao primeiro amor. Se a gente abrir mão do primeiro amor, meu irmão, a gente quebra princípios. O primeiro amor nos torna estar mais avivado na presença de Deus. A todo tempo eu começo a ver se Daniel tivesse na chegada, tivesse se corrompido. Ou seja, talvez quando surgisse esse problema, Daniel estava totalmente desaprevenido, vamos dizer assim, desrevestido. Mas foi fiel no começo, surgiu a cova, Daniel estava íntegro, intacto, firme com o Senhor. A todo tempo, irmão, eu digo para você, a todo tempo, precisamos estar firmados sobre a promessa do Senhor. A todo tempo, meu irmão, que seja em todo estádio da nossa vida, que seja bom, né, que seja doloroso, no processo que seja amargo, mas eu preciso falar, não, é nesse processo que Deus talvez está me moldando, está me capacitando, está me preparando. Surgiu a circunstância, talvez, vamos dizer, surgiu a cova, aleluia, glória a Deus, é na cova que eu vou ver o agir de Deus, porque Deus livrou Daniel, não foi antes da cova, foi lá dentro da cova. E quando a gente está realmente, irmão, firmado nas promessas, firmado com Cristo, nenhuma má notícia consegue roubar a nossa comunhão. Você vê Daniel, vamos dizer assim, Daniel ficou totalmente tranquilo. Quem que ficou desesperado? Foi o rei. O rei ficou preocupado, o rei trabalhou o dia inteiro tentando caçar um meio de salvar Daniel. Ou seja, até mesmo o rei, a Bíblia diz que ele passou a noite em vigília e jejuando em favor da vida de Daniel. Ou seja, quando nós estamos realmente firmados com Deus, meu irmão, o vento sopra. As estruturas, às vezes, podem até dar um laceado, mas Deus vai nos firmar. A nossa confiança tem que estar em Deus. O decreto fascinado, eu creio que Deus falava, o meu socorro vem do Senhor. O homem assinou. A Bíblia diz que a última palavra não vem de quem? Do homem, mas de Deus. Não sei qual é o seu, como que está a sua vida, o seu coração, a sua expectativa. Talvez se você está prestes a desistir, talvez você entrou aqui hoje, talvez seja a última reunião, entenda isso. Talvez seja um problema que você olha, só consegue ver dificuldade, problema sem solução. Eu quero dizer para você, meu irmão, leve aos pés de Jesus. Derrame o seu coração diante do Senhor. Às vezes a minha dificuldade é essa, a sua dificuldade talvez você é essa. A Bíblia fala que nós temos que rasgar o nosso coração. E quando surge a dificuldade, a gente rasga o quê? As nossas vestes. A gente não quer ceder para Jesus entrar, meu irmão. Se a gente não abrir o nosso coração e falar, Senhor, entra. Senhor, me ajuda. Senhor, eu entrego. Fica difícil Jesus trabalhar. A Bíblia fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em meio, qual que seja a circunstância que talvez você está enfrentando. Se não estiver enfrentando, glória a Deus. Mas se estiver enfrentando, permaneça. Permaneça adorando. Permaneça glorificando. Cedo ou mais tarde, tem a resposta. Porque a Bíblia diz que toda palavra, ela passa pelo teste da prova. Talvez eu tenha orado, talvez eu tenha feito a campanha 21 dias, e não devo nenhuma resposta. Aí eu começo a pensar, será se realmente o que eu tenho colocado está de acordo com o coração do Senhor? Porque a Bíblia fala que, olha, eu bem sei o pensamento que tem ao vosso
respeito pensamento de mal, de bem, e não pensamento de mal. Talvez o que eu quero para a minha vida é bênção, mas será se é bênção para Deus, para a minha vida? Então, deixa eu dizer para você, irmão, independentemente se você recebeu hoje ou não recebeu, permaneça, viu? Não desista, permaneça crendo. Tem dia que é difícil, mas o nosso Deus, Ele está em todo o controle da nossa vida. Ele muda a história, Ele muda a nossa trajetória, Ele transforma o nosso quadro de maldição em bênção, de tristeza em alegria. Não deixe o seu coração se corromper. Assim, é claro que a gente vai vendo, Daniel, ele permaneceu firme, porque tinha toda a estrutura, ele tinha todo o ensinamento, ele estava totalmente estruturado. Por isso eu creio que ele não oscilou, ou seja, mas ele permaneceu. E às vezes nós estamos firmes, estamos estabilizados, surge uma questãozinha, de nada a gente se desmorona, e isso impede o agir de Deus. Meu irmão, quando surgir esses contratempo, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a glorificar, comece a falar: Senhor, talvez a minha luta humanamente está grande, mas eu creio que o Senhor é maior. Senhor, talvez essa muralha está grande, mas o Senhor é maior. Aleluia, oh glória, oh decalabassurianda labachore. É o nosso Deus que quebra a muralha, meu irmão. É o nosso Deus que quebra a barreira. Humanamente olhando, as muralhas de Jericó era impossível, mas eles começaram a rodear e profetizar. Na 7ª volta as muralhas caíram. Aleluia. Talvez você está aqui hoje enfrentando muralhas que humanamente seja difícil, mas comece a rodear e profetizar. Na 7ª volta, meu irmão, as muralhas irão cair por terra. Oh Deus, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus de resposta para aquele que busca, para aquele que acredita, para aquele que não retrocede em meio à circunstância, mas aquele que permanece fiel em meio à luta, em meio à cova. Deus tem resposta. Oh glória! Oh aleluia! Oh glória! O nosso Deus, meu irmão, Ele é fiel. Aleluia! O nosso Deus, meu irmão, é aquele que sonda os nossos corações. Eu não sei qual é a muralha que você esteja enfrentando, talvez seja a muralha do seu coração, da endureza. Meu irmão, busque o Senhor, se quebrante diante do Senhor. Meu irmão, nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Aleluia. Daniel permaneceu porque a Bíblia diz que havia sobre ele um espírito de excelência. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Em meio, o que eu disse para você, meu irmão, o que for de Deus, você dissolve, mas não retroceda. Comece a glorificar o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. Grande é o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Amém. Vamos orar segundo essa ministração que veio ao nosso coração. Eu sei que Deus falou não somente comigo, mas falou contigo, amém? Nos deu respaldo que é possível continuar, irmãos. Nos deu respaldo que nós podemos seguir a nossa jornada. Irmão João, ore por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sempre que eu tenho essa oportunidade, eu gosto de passar para ele, porque, né, ele dá o respaldo, mas amém. Comece a orar, comece a apresentar ao Senhor a causa que você está fazendo essa campanha, a causa que você está aqui. Comece a se guerrear. A Bíblia diz que Pedro estava preso, e a igreja orava, a igreja intercedia, e Deus ouviu a oração do seu povo,
e as cadeias foram quebradas, foram caídas e Pedro foi solto. Talvez seja uma área que você precisa de libertação. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós apresentamos, ó Pai, a tua igreja diante do Senhor. Neste momento, ó Deus amado, sobre a tua palavra, nós clamamos a ti, ó Deus, pedimos o teu socorro, Pai, pedimos a ajuda do Senhor para continuarmos caminhando, acreditando que o Senhor é a nossa força em meio às circunstâncias, em meio às lutas, que em momento algum, meu Pai amado, às vezes que nós nos sentimos fracos, aí diz a tua palavra que nós somos fortes, Pai. Então, Deus, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo que está fazendo a campanha, crendo que no final irá ter resposta, Pai. Nessa noite, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o teu povo, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos. Obrigado, irmão João. Glória a Deus. Amém, Jesus. A campanha de Daniel, ela continua na fé, na expectativa. Amanhã nós estaremos aqui novamente, clamando a Deus, buscando a presença de Deus e tendo a vida de Daniel como um exemplo de dedicação, de oração. Daniel, ele era um estadista. Daniel não era um profeta, porque ele era um estadista. Você pode ler o livro de Daniel, em nenhum momento ele escreve, assim diz o Senhor. Ele era um estadista com ministério profético. Mas ele não é considerado um dos profetas. Ele é um estadista com ministério profético. Mas no estado, ele fez uma diferença profética. O que nós entendemos sobre isso, meu irmão? Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um intitulado para fazer a diferença. Você precisa ser apenas cheio do Espírito Santo. Onde você estiver, você pode ter um ministério profético. Na sua casa, no seu trabalho. E é interessante que nós temos aí milhares de pessoas simples que estão fazendo a diferença. Pregadores sem púlpitos que estão viajando e falando do amor de Deus. Dando carona e falando do amor de Deus. Trabalhando na casa como auxiliar e pregando o amor de Deus. Trabalhando na empresa e pregando o amor de Deus. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de termos essa atitude que Daniel teve. Que Deus nos dê essa graça. O irmão João pregando aqui, eu achei interessante sobre a continuidade. Daniel, ele era persistente e consistente. É difícil de encontrar pessoas que sejam persistentes e consistentes. O que significa isso? Uma pessoa persistente e consistente, ela faz com perfeição, o tempo inteiro, tudo que ela faz bem feito. Ela não só faz uma coisa perfeita, ela sempre faz bem feito. Ele começa uma campanha e termina. Ele é persistente e consistente. É difícil, irmãos, você fazer tudo certinho, com consistência, que Deus nos dê a graça para fazer isso. Amém, meus irmãos? Quero louvar a Deus pela vida da Rosiane, que está conosco nessa noite. Cadê a Rosiane? Deus abençoe, viu?